eles não dão é a oportunidade de conhecer as pessoas. Exatamente. Porque quando você conhece o ser humano de verdade, você vê que por dentro de cada ser humano tem uma pessoa que tem um coração que bate, tem uma vida que precisa ser respeitada, e eles não dão. E essa falta de inclusão, essa falta de respeito é que faz com que a comunidade, cada dia, e principalmente as travestis, os homens trans, as lésbicas, só por ser lésbica, ela já sofre outro tipo de preconceito, porque além de todo tipo de mulher sofre preconceito, mas ser uma mulher lésbica, pior ainda, né? Sofre preconceito na pele todo dia. A gente termina nunca falando, a gente fala só das travestis, mas a mulher lésbica sofre preconceito de todos os homens até dentro de casa. Porque a primeira coisa que o homem, quando vê uma mulher lésbica, fala: você só é lésbico porque nunca encontrou um homem de verdade que te fizesse mulher. Então são essas palavras, são esse tipo que já ofende que muito, ofende. Né? Às vezes uma tapa não ofende tanto porque é uma palavra, uma palavra, né? Colocada para uma pessoa na hora errada. Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aí. Nós estamos aqui para mais uma roda de conversa no podcast Liberchat. Se você está chegando pela primeira vez, vou dar um tempinho aí para você se inscrever nas redes sociais. É isso mesmo. O Instagram é Liberchat_, tá aparecendo aí na descrição para você. Estamos também no YouTube, é só você digitar Liberchat Podcast, e estamos também no Spotify, ok? Então vai aí, se inscreva nas redes sociais. E antes de começarmos aqui a nossa conversa com uma convidada muito especial, tenho certeza que muitas pessoas já conhecem. Se você não conhece, é claro, terá a oportunidade de conhecê-la, ok? Mas antes de apresentá-la para vocês, eu vou dar mais uns segundinhos aí para você. Ah, lembrou, né? É isso mesmo. Compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. É isso mesmo. Estava esquecendo, né? Então vamos aí. Compartilhe esse vídeo aí. E depois, não esqueça de escrever nos comentários aí para a gente saber o seu feedback sobre o vídeo, tá bom? Então vamos lá? Já compartilhou com todo mundo? Então tá bem. Estamos aqui hoje então com a Salete Campari. Ela já é uma celebridade aqui no nosso país, Brasil, conhecidíssima de muitas pessoas, mas se você ainda não conhecia, com certeza agora terá a oportunidade de conhecê-la e participar aqui dessa roda de conversa. Salete, seja bem-vinda, tá? Você está no podcast Liberchat. Não é tão difícil o nome não, é a junção de duas palavras, liber de liberdade, chat de um bate-papo, tá bom? Então fique tranquila, você está aqui em casa, no estúdio, você já tem familiaridade com as câmeras, né? Já está acostumada com os holofotes. Seja bem-vindo. Eu gosto de agradecer antes, porque a conversa fica tão empolgante que depois no final eu acabo esquecendo e saio como mal educado, tá bom? Não. Então sou muito grato com a sua presença aqui. Fique à vontade e já pode começar se apresentando aí pro pessoal. Gente, mas eu estou bem à vontade mesmo, mas muito à vontade. Para quem não me conhece, meu nome é Salete Campari, e também você pode seguir no meu Instagram, Salete Campari, né? Meu arrobinha, e tem o Salete Campari SP, que é o da campanha política, né? A gente não pode perder, perde o amigo, mas não perde a piada, né? É isso mesmo, ela, além de ser artista, também está saindo candidata a vereadora pela cidade de São Paulo, e onde nós gravamos aqui esse podcast. Isso mesmo, eu sou paraibana, né? Mas de coração sou de São Paulo, tenho o título de cidadão paulistana, ganhado pelo vereador Eduardo Suplicy. Olha que legal. Uhum. Então eu me sinto muito em casa. E aqui onde a gente está gravando, eu me sinto mais em casa, que eu vou muito no União Fraterna, que é um baile da terceira idade que tem aqui do lado. Eu amo. Que legal. Então você acabou de afirmar que você não é de São Paulo. Você é da Paraíba? Sou da Paraíba, da cidade de Araruna, com muito orgulho. Uhum. Se você quiser tirar a bolsa aqui para ficar mais à vontade com o braço, fica mais... Fica mais... nasci paraibana, mas sou São Paulina de coração, né? Torce pro São Paulo também, não? Não. Quando você falou São Paulina de coração, eu falei, opa, então tá tudo em casa. Eu sou palmeirense, muito palmeirense, pelo amor de Deus. Sou palmeirense, Mancha Verde, desfilo na escola de samba. Um beijo pro Serdão e para toda a torcida da Mancha Verde, para todos os palmeirenses, né, meu amor? Tá vendo aí, gente? Não vale a pena brigar com as torcidas, tá bom? Porque de jeito nenhum. Aqui tem um São Paulino e um palmeirense. Tá vendo como dá para conviver? Tá vendo?
A gente tem que conviver com todos, todas e todos, porque afinal de contas o Brasil é o país do esporte, né? Esporte é a alma do brasileiro. Todo homem gosta de largar a mulher no final de semana para ir para o campo de futebol ou para pelada. É melhor você não falar muito, senão minha esposa vai brigar comigo daqui a pouco. Ontem ela disse ainda, você parece que gosta mais de bola do que de mim. Eu falei, não, amor, para com isso. Mas na verdade não é mais de bola que eles gostam mais do que vem depois do bate-bola, que é a bebidinha, a beritinha, né? É o bate-papo com os amigos, né? Mas vale a pena torcer pro seu time de futebol. Então um abraço aos palmeirenses, aos São Paulinos, aos corintianos, tá? E vamos torcer, mas sempre em harmonia. Porque o que seria de um time se não tivesse o outro, né? Não teria graça. Palmeiras contra Palmeiras? Não existe, né? Isso é verdade. Então tem que ter o outro para poder ter graça, né? E é engraçado que hoje, dia 26... é fundação do Palmeiras, viu? Ah, é? Que legal. Eu acho que faz 114 anos de Palmeiras hoje. Tá aí, parabéns pro Palmeiras. Mas, Salete, quanto tempo você já está em São Paulo? Eu tô em São Paulo há 45 anos. Nossa, 45 anos, hein? Faz um tempinho, é bem Faz cidadã paulistana já. Tudo meu foi aqui em São Paulo. É mais paulista do que eu. Eu vim bem pequenininha para São Paulo, também é uma longa história, né? Uhum. Meus pais faleceram e eu de uma cidade do interior da Paraíba, de uma família de 7, né? 6 meninas e eu. Aí o que acontece? O primeiro mais velho era meu irmão masculino, homem, que veio para São Paulo, que eu nem conhecia. Como eu fui a racha do tacho, como fala, né? Você é a caçula, então. Meu irmão saiu de casa, eu nem tinha nascido, porque ele tem uma diferença de mim, 22 anos. Nossa. E ele foi o primeiro e eu fui o último. Quando meus pais morreram, ele me trouxe para São Paulo. E nunca mais eu voltei, porque assim, quem bebe água deÃo Paulo, meu amor, nunca mais esquece, né? Ainda bem que foi bem recebida aqui. Então, eu não sei se eu fui bem recebida, não, viu? Eu me fiz ser recebida com o meu trabalho, com o empoderamento, porque São Paulo é uma cidade das oportunidades, mas é uma cidade do preconceito, da discriminação, da intolerância gigante também, principalmente quando a pessoa é nordestina, vem do Nordeste. São Paulo acolhe todo nordestino e é o nordestino que fez São Paulo crescer. Concordo. Mas ainda tem um olhar de muita discriminação com quem é do Nordeste. Infelizmente, né? Não deveria ser assim, até porque São Paulo deve muito, como você acabou de dizer. Deve quase tudo. Porque quem eles construíram a mão aqui, de obra é dos nordestinos. Se você for ver, 50% de São Paulo é de imigrantes de toda parte do mundo, mas principalmente os nordestinos que estão aqui. E é interessante que São Paulo, mesmo sendo uma cidade aparentemente acolhedora, mesmo assim ainda traz um certo preconceito. E quem é de fora que pode falar mais, porque é o que sofre, né? O preconceito. Sim, imagina eu que vim da Paraíba. Já sofri todo tipo de preconceito, porque você espera que um paraibano seja homem, cabra macho, que nasce para ser lampião. Eu virei Maria Bonita, a dificuldade é mais complicada ainda. Eu sofri muito, porque o meu irmão esperava um cabra macho que está chegando da Paraíba, isso. Aí quando eu chego, porque a gente não nasce uma drag, uma travesti, a gente é um menininho e com o tempo vai fazendo as suas mudanças. Vai se descobrindo, né? Eu já vi descoberta, né? Porque com 10 anos eu já era muito pitosa, né, gente? Parece engraçado, mas eu era muito para lá, para cima. Eu sempre falava, quando o pessoal falava, o que é que você vai ser quando crescer? Eu sempre falava, eu vou ser vedete, eu vou ser artista, eu nunca falei, quero ser jogador de futebol, eu nunca falei nenhum personagem masculino da história, né? Então eu sempre fui muito feminina, desde criança. Eu não gostava de jogar bola, eu gostava de boneca, eu gostava de coisa que tivesse a alma feminina. Interessante então, isso, eu sempre né? me vi como um personagem feminino da história. Então, quer dizer, eu já comecei a sofrer muito preconceito, porque você começa a fazer o colegial e por você já ser hoje as coisas é mais fácil. Mas imagina 50 anos atrás como era isso. É que eu ia fazer essa pergunta, porque se hoje o pessoal ainda tem preconceito, imagine antigamente, né? Como você disse, era bem maior ainda, né? O Brasil
é o país que mais mata LGBTQIA+, Infelizmente, até hoje. E São Paulo é um dos primeiros, entendeu? Então, por mais que diga que a gente está na capital do Brasil, que é a maior, que tudo acontece em São Paulo para ir para fora, e ainda tem esse retrocesso tão grande. Tudo bem que o pessoal fala, mas porque também é a maior capital do Brasil, tem mais tudo. Mas a maior capital do Brasil também tem mais violência, moradores, né, de rua, tem mais fome, tem mais preconceito, tem mais discriminação, tem mais assédio contra mulheres. Tudo que não presta também tem. Tem as coisas boas? Tem. Mas a gente não pode passar a mão por cima de tudo que acontece em São Paulo. Eu amo São Paulo, sempre vou falar bem, mas eu não posso dizer que eu saio da porta da minha casa, que eu moro na Vaiandava, ali no comecinho da Augusto, eu ando 1 quilômetro até a gente tem a Cracolândia, que é aqui do lado, então que a gente vê um outro mundo, uma outra história de São Paulo, que isso os livros não mostram, né? O livro da TV só mostra São Paulo lindo, maravilhoso. É como a São Paulo do prefeito da cidade, que é tudo lindo. Você anda, a cidade é cheia de buraco, ele está tampando tudo dá errado, mas diz que São Paulo é maravilhoso, é lindo, né? Eu não vejo isso. Quem é de São Paulo, quem não é, quando vem para cá e fica só na região dos Jardins, Paulista, aquela região ali, realmente é bem tratado, é belíssimo, embora que na região da Paulista é onde se rouba mais celulares também, né? Eu moro numa das ruas mais bonitas de São Paulo. Eu posso concordo, falar que a Vaiandava é muito linda, né? É uma rua que parece que está na Itália. E assim, é cantinas italianas, aí você sai um pouquinho, tem o Bexiga, tem a Bela Vista, tem a Consolação. Eu moro num lugar privilegiado, mas quando eu cheguei aqui, eu passei milhares de dificuldades. Não só por ser LGBT, que antes não era nem isso, né? Quando eu cheguei, era gay, bichona, travesti, cara de banco, fresco. Nossa. Era todas as outras coisas, menos assim, a sigla bonita, LGBT. Hoje está mais romantizada, né? Está mais acolhedora, né? Tá. Assim, né? É que hoje a gente trabalhou tanto, a gente lutou tanto. Eu digo por mim, a vida inteira lutando em prol da classe LGBT, que ia mais. Eu sou uma das fundadoras da Parada LGBT de São Paulo, o maior evento LGBT. Eu estou em Juiz de Fora no maior evento LGBT que existe há 44 anos. Então, quer dizer, eu faço parte da história gay do Brasil. Então, quer dizer, não é só de São Paulo. É uma referência, né, do mundo LGBT no Brasil inteiro, né? Então, assim, eu lancei 3 livros, eu tenho um perfume, eu fui homenageado em escola de samba, eu fiz tudo que todo mundo quer fazer. Já concorri ao Oscar, que é o sonho de todo mundo, né? O filme Carandiru concorreu ao Oscar, então, quer dizer, já fiz curta-metragem, e além de Carandiru, eu fiz o Clô, eu fiz Sonho e Fúria, uma minissérie da Globo também, fiz... eu fiz tanta coisa que eu nem sei o que eu fiz, viu? Eu estou imortalizada no Museu do MASP, eu sou a única drag, acho que no Brasil e no mundo, que é imortalizada. Então, e é interessante porque muitas pessoas da sua época que se declararam LGBT não sobreviveram, foram vítimas de violência, né? E você conseguiu sobreviver a todo o sistema opressor e está aí até hoje sendo um ícone aí desse movimento, né? Eu vim do estado que a música já diz, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Então eu sou uma mulher macho de verdade e sem vergonha de dizer o que sou. Porque eu sempre falo, para você ser antes que o pessoal critique, já vou falar, eu falo por mim, antes de ser um LGBT, a gente não nasce uma travesti, a gente não nasce uma drag queen, a gente nasce um menino e que com o tempo a gente vai se transformando e até a gente chegar onde a gente quer ter, a gente passa por muitos caminhos, como em qualquer profissão, até você chegar de verdade a ser o que você é, e eu falo sempre, principalmente as classes das travestis. As travestis é a classe mais discriminada por tudo. Aí você vê, para você ter sua orientação afirmada, você tem que matar
Um leão por dia. Um leão por dia. Às vezes até caçar o leão, procurar o leão para depois matar. Porque é muito preconceito, é muita discriminação. Além de tudo isso, a falta de oportunidade. O que sobra para as travestis, para as trans, para os homens trans, a marginalidade, porque a sociedade não inclui, não está feito... Infelizmente, né? Se São Paulo, que é a maior capital do Brasil, e com dinheiro, não tem uma inclusão de verdade, tem aquela fachada que diz que inclui. Mas a gente dá um exemplo, vamos dizer aqui nessa biblioteca, que é maravilhosa, que é uma biblioteca do município de São Paulo. Quantas travestis tem trabalhando aqui dentro? Eu não sei, eu acabei de chegar, mas eu não vi nenhuma zanzando. E é verdade. E você então, que tá ouvindo o programa e participando da conversa, faz essa pesquisa também, pensa no que ela está dizendo aqui, porque se fala muito em inclusão, mas quantas pessoas, quantos travestis, mulheres trans, né? Você vê trabalhando aí onde você frequenta, os locais que você frequenta. É difícil ver. Você vê mais nas ruas mesmo, elas se prostituindo, né? Porque é o que sobra, é o que dá, porque ela precisa sobreviver. E também, eu sempre digo assim, se a gente não começar a fazer os podcasts, a TV sempre abre a porta para a gente poder falar e as pessoas... não precisa gostar de mim, não precisa gostar das trans, mas tem o dever de respeitar. Exatamente, o respeito cabe é fundamental. Exatamente. E as pessoas não acham que porque é uma travesti, ela tem que estar faldada à marginalidade, à rua, ao desemprego. E é isso que sobra, porque é o país que mais mata. É o país que mais mata porque é o país que também não inclui, é o país que não dá emprego. E como não dá emprego, o que é que sobra para as trans, para travesti? A rua. E quando você está na rua, quando eu falo que você tem que ser muito mais forte do que qualquer uma outra, de que qualquer uma mulher, porque a vida da prostituição não é uma vida fácil. Você está sujeito a pegar qualquer pessoa que vai te pagar sua comida, porque ele está ali para trabalhar. Para se alimentar, para sobreviver, né? E a sua sobrevivência pode ser a morte também, porque você pode pegar qualquer tipo de pessoa que está na rua. Pessoas más, né? Pessoas maldosas que querem fazer só maldade. Mas as pessoas más estão do lado da gente em qualquer lugar também, é verdade. Né? E lembrando que são pessoas como eu e você, né? De carne e osso, que tem fome, tem necessidade. E eu costumo dizer, Salete, que a sociedade ela é bem hipócrita nesse sentido. Porque critica quem está lá se prostituindo, mas durante o dia não dá emprego para essas pessoas, não acolhe como deveria acolher qualquer pessoa. Não é nem questão de dar emprego. Eles não dão a oportunidade de conhecer as pessoas. Exatamente. Porque quando você conhece o ser humano de verdade, você vê que por dentro de cada ser humano tem uma pessoa que tem um coração que bate, tem uma vida que precisa ser respeitada, e eles não dão. E essa falta de inclusão, essa falta de respeito é que faz com que a comunidade cada dia, e principalmente as travestis, os homens trans, as lésbicas, só por ser lésbica, ela já sofre outro tipo de preconceito, porque além de todo tipo de mulher sofre preconceito, mas ser uma mulher lésbica, pior ainda, né? Sobe preconceito na pele todo dia. A gente termina nunca falando, a gente fala só das travestis, mas a mulher lésbica sofre preconceito de todos os homens até dentro de casa. Porque a primeira coisa que o homem, quando vê uma mulher lésbica, fala: você só é lésbico porque nunca encontrou um homem de verdade que te fizesse mulher. Então são essas palavras, são esse tipo que já ofende que muito, ofende. Né? Às vezes uma tapa não ofende tanto porque é uma palavra, né? Colocada para uma pessoa na hora errada. Exatamente. E as palavras matam, tão quanto uma faca, né? Sim. Uma pedrada, matam mesmo. Na sua época, então, era bem mais difícil. Esse processo de transformação que você foi adquirindo ao longo do tempo, deu um choque de realidade em São Paulo, no Brasil e no mundo, quando você realmente falou assim... Porque na sua época o pessoal escondia mais, né? Eu nunca escondi. Você nunca escondeu, eu sempre me amo, me acho maravilhosa, ninguém precisa gostar de mim, eu que tenho que me amar. Eu me amo. Então, assim, eu nunca fiquei esperando a aceitação dos outros, porque não é os outros que vão pagar minhas contas. Se eu não trabalhar para pagar minhas contas, eles não vão pagar. Então, eles não têm o dever de dar opinião na minha vida. Agora, eu tento sempre respeitar o próximo, eu tento fazer sempre o bonitinho para que também seja respeitada. Mas que a gente sabe que é difícil. É muito difícil
a sociedade aceitar. Às vezes eu saio do meu apartamento, atravesso a rua, porque eu estou sempre montada. E quando eu saio assim, a gente vê os olhares. Então, quando eu vejo que as pessoas já ou vai fazer uma piadinha sem graça, eu já agradeço. Ai, obrigado. Eu levo tudo na... Outro dia eu estava saindo de casa, estava virando a Augusta. Aí o menino, olha o viado, veio assim. Aí eu falei, ai menino, para com isso, para de ser bobo. Tô tão cansado de escutar olho viado, chama olha a girafa, olha o elefante. Vamos mudar de bicho. Enjoa, né? Já cansei. Então eu levo tudo na esportiva, entendeu? Parece cômico aqui, mas realmente é até que lamentável. Ainda bem que você tem esse bom humor para levar na esportiva, porque senão a pessoa entra numa depressão, mas né? Isso... É difícil, mas imagina um trabalho uma pessoa mental, que trabalha né? na rua, que não teve uma escola, que não teve uma educação, que já está o tempo inteiro sendo discriminado. Isso é o suficiente para meter a mão na cara, começar uma briga, aí é que acontece as coisas. E quando uma mulher trans não é assassinada, às vezes ela mesma comete suicídio, porque acaba adquirindo uma depressão. E hoje no Brasil... O que mais mata o ser humano é a depressão, que essa depressão é uma doença que a gente não sabe, às vezes a pessoa está depressiva do seu lado e você também não conhece. Exatamente. E quando, o que é a depressão? É uma doença silenciosa, muitas vezes. Que às vezes dentro de casa a própria família não sabe, e quando vai ver a coisa aconteceu. Já aconteceu, exatamente. Eu tive experiência já de amigas e amigos que se suicidaram. E eu tinha acabado de conversar, assim, no dia anterior, depois fiquei sabendo, deixou uma cartinha lá, dizendo que havia se suicidado. E eu até me culpei, falei, nossa, eu nunca cumprimentava, conversava, e não sabia que ela sofria esse tipo de doença, né? Na verdade, as dores da gente, só a gente sabe, ninguém passa pelas dores da gente. E eu sempre acho que a pessoa, quando está depressiva, às vezes nem o pai e a mãe que estão do lado conseguem descobrir, porque a gente... Não é preparado para isso, né? Também. Não é que a gente não é nem questão de ser preparado. A vida da gente é tão corrida que a gente só olha o nosso e deixa dos outros do lado. A gente nem está aí por que o outro está acontecendo. A gente não consegue dar a atenção que o outro merece, né? Se você já se perguntou para os seus amigos, às vezes a gente não liga para os amigos da gente, que a gente diz que é nosso melhor amigo, isso e aquilo. Você não liga para saber quanto. Você liga ele no aniversário, Natal, Ano Novo. Essas datas. E os outros dizem. E quem mora só, que não tem família? Eu moro só a vida inteira. Nossa. Mas eu trabalho na noite, eu não fico em casa, porque eu acho que a casa te deixa também muito assim. Então você tem que estar correndo o tempo inteiro. Se comunicando com as pessoas, interagindo. A rua é um ponto, para quem mora só, de você estar se aliviando. Porque é aquela coisa, quando você está só o tempo inteiro, cabeça parada é a oficina do diabo, você só pensa besteira, né? É verdade, e acaba, às vezes, pensando que ninguém te ama como deveria amar, porque você também não se comunica com o pessoal, não tem como ter esse feedback, né? Essa interação. Mas, Salete, você sempre trabalhou como artista? Porque me parece que você estudou matemática, chegou a lecionar matemática. Sou formado em matemática, trabalhei na Caixa Econômica Federal, mas eu já passei por tudo. Quando eu cheguei em São Paulo, como eu falei, eu vim para casa do irmão meu, eu comecei trabalhando com 10 anos de idade na Guardinha Mirim. Nossa! Aqui em São Paulo. Hoje não existe mais, mas antigamente eu nem sabia disso, as crianças de 10, 11 anos já poderia trabalhar no supermercado fazendo pacote, que chamava Guardinha Mirim. Era Guardinha Mirim, o pessoal que empacotava os alimentos ali, né? Fazia isso. E aquilo para mim foi muito bom, porque com isso eu pude ajudar muito minha família que estava lá. Tudo que eu ganhava, e eu trabalhava muito. Você sabe, né? Eu sempre fui muito pintosa, então todo mundo vinha comigo, eu fazia assim. Eu com 10 anos eu era muito fervida. Então, quer dizer... Eu fui uma criança que, independente de ter nascido sem pai, sem mãe, eu tive uma base muito grande das minhas irmãs. Que bom, né? Na Paraíba. Não tive essa base quando eu cheguei em São Paulo, porque eu vim para casa do irmão que não me conhecia. Era como se eu fosse um estranho. Eu era irmão porque ser. Mas a mulher dele, a minha cunhada, me acolheu, sabendo do que era, qual era a minha orientação e sempre me
cuidou muito bem. Onde ela estiver, que bom, né? Que ela esteja feliz, porque ela foi maravilhosa comigo. E então eu trabalhei em supermercado muito tempo, depois trabalhei na Caixa Econômica, fiz faculdade de matemática, selecionei por pouco tempo e vi que não era isso que eu queria, que o que eu queria era o showbiz, era as perucas, era os palcos, era dançar, era me divertir, eu gosto disso. E aí quando você começou a fazer as performances, você começou onde? Em casa de shows ou já participou de show de calouros em TV? Participei de tudo, mas por acaso aconteceu, eu conheci a Miss Biá, que para São Paulo foi a maior transformista de São Paulo e do Brasil. A Miss Biá trabalhava com a Hebe Camargo, era maquiadora, cabeleireira e costureira da Hebe Camargo. E eu conheci ela numa extinta boate que chamava Nostro Mundo e comecei a andar com ela para cima e para baixo. Tá. Fez amizade? Começou... Fiz amizade e sempre final de semana eu saía com ela. Aí um dia ela ia fazer um espetáculo numa boate extinta que chamava Sky, que era... Ela ia fazer Aurora Miranda e o Eric Barreto ia fazer Carmen Miranda. O Eric Barreto não veio. Ela falou, hoje é teu dia. Você vai fazer Aurora Miranda e eu vou fazer Carmen Miranda. Aí eu fiz aquele dia, nunca mais parei de me montar. Nossa, que bom. Interessante. Então você não chegou nem a fazer curso de teatro, nada? Foi só de acompanhar, você acabou... mas eu fiz curso de teatro, tenho DRT, mas... Na época não, na época foi de assistir, cara, foi de cara, foi lá e fez. E a primeira vez que eu me montei, meu amor, que ela me montou, colocou um batom, uma peruca minha, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Esse é o meu trabalho. Eu vou trabalhar com isso. Eu quero fazer espetáculo, eu quero fazer show. Aí nunca parei. Eu comecei a trabalhar em 83, montada mesmo, em 1983, nunca mais eu parei de me montar. Antigamente no SBT tinha um show que era chamado de transformista, não era? Transformista e travesti, muito assim, mas mas eu fiz o Bolinha, eles e elas, eu fiz Silvio Santos, eu fiz um monte de coisa. Aí então quem te levou pra TV também foi a Miss Biá. A Miss Biá? Porque na verdade foi assim, a Miss Biá, ela era maquiadora, costureira da Hebe, aí eu fiz amizade com a Hebe. E eu sempre fui como eu te falei, muito pra frente. Então eu fui fazendo contato. Aí eu, no programa da Hebe Camargo, eu conheci uma promote muito famosa em São Paulo, que se chamava Alicinha Cavalcante. E ela dava as festas. E ela me viu, achou eu engraçada, começou a me chamar para trabalhar nas recepções de festa, isso e aquilo. Aí eu comecei a trabalhar como host. Aí a minha primeira boate que eu trabalhei foi Nostro Mundo. Depois eu fui para Túnel do Tempo. Mas eu trabalhei em todas as boates de São Paulo. É bem conhecida mesmo, né? No meio. E nunca parei. E já estou com uma certa idade e continuo trabalhando. Tem até livro, né? Eu tenho um livro que conta a minha história. Eu tenho 2 livros. Tenho um livro e depois teve o relacionamento do livro com outras coisas que não tinha no primeiro. E um gibi. Tá. Fala o nome do livro pro pessoal aí, se eles quiserem. Salete Campari, uma drag queen. Qualquer livraria você encontra. Salete Campari, uma drag queen. E foi muito complicado até para lançar, porque eu tinha lançado tinha escrito o livro e era muito difícil e nada. Eu mandava para a editora e falava, não tem um perfil, a gente não quer isso. E deixei para lá. Aí eu, assistindo o desfile de São Paulo Fashion Week, eu sempre conversava com a Constância Pascolato, que é uma papa da moda no Brasil. E conversa vai, conversa vem. Falou, Salete, eu vejo você sempre badalando nos programas, isso aqui no São Paulo Fashion Week, no Morumbi Fest. Você tem uma história tão grande. Sabe o que você devia fazer? A amiguinha, ela falou assim, amiguinha, você tem que fazer uma coisa. Você tem que fazer um livro para você. Eu falei, mulher, é tão complicado. Eu tô com o meu livro pronto aí faz anos. Você já tinha o livro, né? Já estava pronto. Só precisava... Só não achava editora para fazer. Eu já tinha achado várias editoras, mas era assim, tipo, vou fazer tudo meu, nada teu, sabe? Entendi. E eu não queria. Aí ela falou, como assim? Você já tem um livro? Eu falei, eu tenho um livro escrito pronto para ser editado, com fotos, com isso, com aquilo outro, Constância. Aí ela falou, sério? Isso foi numa segunda. Traz para mim, para eu ler. Traz amanhã, eu vou estar aqui, você vem, traz para mim. Se eu gostar, eu edito o seu livro. Nossa! Falei, como assim, sério? Aí eu falei, mas
Você tem alguém? Ela falou, minha filha tem uma editora que se chama Jaboticaba. Nossa. E a gente está querendo lançar um livro com a temática LGBT. Eu trouxe o livro para ela na terça-feira, no São Paulo Fashion Week, como ela pediu. O livro não, as folhas tudo escrito, com foto, tudo. Todos os rascunhos ali, né? Tudo bonito, perfeito. Eu estava pronto para... Para lançar mesmo, né? Fazer uma edição, uma correção de edição, essas coisas. Fazer correção de português, o que tinha que ser feito, isso e aquilo. E lançar. Eu entreguei para ela na terça-feira, 2h da tarde. Quando foi 10h da noite, ela já mandou uma mensagem para mim. A gente vai lançar o seu livro. Vamos sentar para conversar, vamos fazer um contrato. E foi muito bom, porque eu tive uma boa porcentagem. E o mais importante, isso era maio. De que ano? Não faço pergunta difícil. 2003. 2003. Há 21 anos atrás. O livro foi lançado em 2003, 2004. Mas assim... A conversa foi um pouquinho antes, porque teve o processo de lançamento ainda. Na verdade, a gente... O produto não teve tanto, porque foi no dia 1º de maio, que foi Dia dos Trabalhadores, eu lembro como hoje. Eu encontrei ela no dia 2, eu levei o livro, dia 2 à noite ela já falou que ia fazer o livro, de maio. E a parada era, essa parada nesse ano era no 1º ou dia 2 de junho. E eu lancei o meu livro na parada LGBT de São Paulo, na Avenida Paulista, uma coisa assim, que nunca tinha acontecido. Tinha uma eu não lembro o nome da editora na Paulista, que era muito grande, que era Andares. A Cultura? Não era a Cultura, era uma outra. Fechou agora recentemente. Foi uma que fechou bem no meio da Paulista. Era muito grande, era o shopping dos livros. Que até fazia parte... Não sei se era FAAP, era uma coisa assim, né? Mas ela era junto com essa empresa internacional que está agora dos sites. Sei. Aí eu lancei o livro lá, um café da manhã, das 8 às 10, vendemos muito livro. E o livro teve um trio elétrico na parada com o lançamento do livro da Salete. Com todo o glamour que você merecia, glamour, né? Com todos os... Parabéns, mas o prefácio do meu livro não foi um livro qualquer, foi os meus amigos que escreveram. Era tanta gente querendo escrever o prefácio do meu livro que eu falei, olha, gente, então vamos fazer assim, para não ter briga, cada um escreve um parágrafo. Um parágrafozinho para a gente colocar. Aí teve Constância Pascolati, a primeira, o segundo, Fala Bela, o terceiro, Adriana Galisteu, Luciana Gimenez, Fernando Pires, Paulo Borges de São Paulo Fechuí, Celso Camura. Foi assim um elenco só a galera muito da elite grande mesmo aí. que queria mandar mensagem. Roberto Buster. Foi uma turma muito boa. E isso me fez assim. E o livro é recheado de fotos, de história dos artistas, das convivências, como Vera Fischer, Hebe Camargo, Silvio Santos. Tem muita coisa assim, de onde eu passei contando as histórias. E de um relacionamento que eu também tive de muitos anos com uma pessoa que deu o que falar também. Mas foi bom enquanto durou e depois... Não, foi bom enquanto durou, foi maravilhoso até quando terminou, porque foi a pessoa que me fez ser um ser humano melhor, porque eu morava com meu irmão, quando eu conheci essa pessoa, estava fazendo meus 18 anos, e eu tinha uma vida que não era aquela vida maravilhosa, porque eu vivia dentro de uma casa com um irmão que era do Nordeste, tinha uma tendência, como eu falei no começo, de querer um irmão macho, cabra macho. Ele era um pouco preconceituoso. Muito, muito preconceituoso. Dentro do... Não era que seja... dentro do costume dele, da cultura, dele, né? E eu entendi. Aí eu conheci essa pessoa e que eu fiquei casada com essa pessoa há 20 anos, morando junto, no tempo onde era muito difícil você conviver. Então, essa pessoa foi a pessoa que eu conheci, ele ia fazer 18 anos, que me ajudou na faculdade, que me deu toda uma história, e a gente construiu uma longa história de vida, porque você morar com uma pessoa há 20 anos é uma coisa que deu certo, né? É verdade. E até hoje... Terminamos por outros motivos, mas continuamos amigos até hoje. Que Inclusive, bom, né? O aniversário dele foi dia 23 agora, de agosto, e eu liguei, mandei mensagem. É que depois ele queria casar, queria ter mulher, eu não podia engravidar, que eu tenho outro baixo, então já viu, né? Então aí você tem que dar... Se quiser falar o nome, pode falar. Se preferir não, também fica à vontade. Não, tem coisas que é melhor ficar no passado. Em sigilo, né? Então, quer dizer, isso...
foi muito interessante. Então, eu não posso dizer que essa parte da minha vida foi ruim. Foi a melhor parte da minha vida. Porque quando eu conheci essa pessoa, era numa fase que o Brasil estava vivendo um momento que ainda era ditadura. Era 83, 84. Já estava no finalzinho da ditadura, mas era muito complicado. E mais triste ainda que a gente estava vivendo um momento de uma epidemia do HIV, que era uma coisa que só por você ser viado, a gente era taxado como doente. Era uma coisa muito triste. Então, quer dizer, essa pessoa me fez eu ter um relacionamento fixo, me deu uma vida, me deu uma história. Porque quem sabe que se eu não tivesse conhecido essa pessoa, eu não poderia ter sido um estatística também de tudo que aconteceu de até ruim. porque a doença era muito nova e eles taxaram também que era só através do relacionamento homoafetivo que a pessoa pegava, né? E hoje já se sabe que não é só através disso. E é bom que ele te deu um amparo e serviu realmente de uma proteção ali, né? Foi, porque eu era muito nova, estava no auge da carreira, nos palcos, perucas, shows, isso e aquilo. Eu poderia ter deslumbrado. E ele sempre falou, você tem que ter pé no chão. Um artista de verdade estuda, um artista de verdade tem uma faculdade, tem uma profissão. Isso não é uma profissão, isso nunca vai ser uma profissão. Ele sempre falava, ser artista, ser gay, ser transformista, porque a gente não falava LGBTQIA+, naquela época. Falava, isso não é uma profissão, você não tem uma profissão. A boate fechou amanhã, você não tem o que fazer. Você vai fazer né? Como que você vai pedir emprego? Assim, eu sou drag queen, eu sou transformista. Não existe isso. Aí eu me formei em matemática. Depois disso, continuei fazendo show e fui trabalhar na Caixa Econômica. Trabalhei na Caixa Econômica um bom tempo. Que legal. Vamos falar um pouquinho sobre a sua participação no filme O Carandiru? Vamos. Conta aí um pouquinho para nós aí como é que foi o convite e como foi trabalhar com o elenco. Foi muito engraçado, porque eu fui convidado para fazer a primeira versão do Carandiru, que não era com o Rodrigo Santoro, era com a Thelma Lippe, uma travesti maravilhosa, uma das travestis mais bonitas que o Brasil já teve. E o que acontece? A Thelma Lippe, ela estava numa crise de muita depressão e estava entrando nas drogas e não ia. A gente começou a ensaiar um bom tempo, porque era uma história do Carandiru, ia contar o massacre do Carandiru, mas com uma travesti que vivia no Carandiru, toda aquela história. E eu fui convidado pela Vivi Garamboni, que era do elenco, que escolhia, ela foi na Boate Dange, que tinha inaugurado, para me chamar para fazer uma participação pequenininha. Eu falei, tá. E ficou, faz teste, e vai, e vamos fazer. Aí tiraram a Thelma Lippe morreu, porque isso começou em 88. O filme, a produção? 98, desculpa. A produção 98. Depois da implosão do Carandiru. Quando ele estava desativado já, né? Já estava desativado, mas a gente pegou ainda um ativado, que era não estava todos... A gente tinha um pavilhão ainda que estava aberto para visitação e tal, né? Não, e tinha gente, né, ainda. Ainda tinha gente? Tinha gente. Tá, quando você foi gravar, né? Foi quando foi gravar. Tá. E gravou cenas, gravou lá dentro. Um monte de cena gravou lá, e um monte de outras cenas gravou lá em São Bernardo dos Campos, no estúdio. Aí eu acho que foi muito engraçado. Aí quando saiu a nova versão, o Eco Babento foi ver toda a história, aí chamou o... Meu Deus, como que era? Rodrigo Santoro para fazer o papel principal. Aí a Vivi me liga, Salé, até amanhã a gente começa as gravações e vai ser 5 horas da manhã. Então, esteja pronto e vá. Aí eu falei, tá. Eu estava na boate, que eu trabalhava, esse tempo eu trabalhava na Boate Dange, na Rego Freitas. Eu saía da boate 4h30, eu falei, não vou sair daqui 4h30, ir para casa, me montar, já vou direto. Aí eu fui direto para gravação, né? Pra gravação. Porque quando eles me convidaram a Salete Campari, né? Aí eu entro, aí todo mundo entra, olha, a cena vai ser assim, assim. Cadê a de cara, já foi falando? Porque a gente já tinha ensaiado antes, já tinha um preparo, né? Só que eu não tinha dado de cara com um grande diretor que ganhou o Oscar e tudo, que era o Eck Babento. Quando o Eck Babento me viu chegando de Merli, foi a coisa mais engraçada. Ele, não acredito, que porra que é isso? Quem já viu Merli dentro do Carandiru? A gente tá fazendo um filme brasileiro. Aí, gente, isso foi muito engraçado, porque ele era super assim, falava alto e todo mundo tinha o maior respeito. Ele lá sentado na cadeira.
Aí ele falou desse jeito. Você dorme desse jeito? Não é isso que eu quero. Eu falei, eu nem dormi, querido. Eu vim direto. Nossa. E eu fui super assim. Só que eu não sabia que ele era tão poderoso. Eu achei que Você era... foi espontânea, né? Foi, já Falei, que falou amor, assim, então deu brecha pra falar. Você me convidou para vir fazer o filme. Eu estou aqui, vocês estão me pagando. Agora, eu saí do meu trabalho agora, eu nem dormi. Você queria que eu viesse como? E aí todo mundo começou, ficou aquela tensão dentro do aquele silêncio, né? Falou, o que vai pegar aqui? Aí ele começou a dar risada. Falei, pô, eu nem dormi, saí direto da boate para vir gravar isso. Como que você quer que eu faça? Ainda chega aqui já levando bronca ainda. Aí ele falou assim, não, você não vai fazer essa cena, então, não. Então vamos colocar ela para fazer a cena do casamento. Tá. Aí depois eu fui fazendo, teve a cena do casamento, aí teve a cena do massacre. Aí falou assim, você não pode fazer, você sem peruca, a cena do massacre? Aí eu falei, lógico que pode, porque o meu cabelo é muito mais bonito, era muito mais assim, só que ninguém conhece, porque o meu cabelo hoje é grandão, é nas costas. Então... E todo mundo te conhece assim já, assim, né? então outro personagem... Aí eu fiz. Aí quando a gente estava gravando essa cena, então tinha muita de cena minha. Só que todas as cenas minhas, que era para ficar meio uma coisa de triste, de massacre, ficava alegre. Melancólica, assim e tal. Aí quando o pessoal via eu falando, todo mundo caía na risada. Aí você vê eu no filme, eu só dublando. O pessoal tá falando comigo e eu só assim, ó. Porque a primeira cena que fala desse jeito, o Rodrigo Santoro fala assim, o que me salvou foi o amor. Eu não sei se pode falar palavrão. Fica à vontade aí. Que é o que eu falava na cena. Eu falava, amor de viado é rola. Não sei porque esse viado está dizendo que o que salva é o amor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Transou com todo mundo aqui dentro, passou na mão de todo mundo. Agora está falando que é o amor. Só que do jeito que eu falava... Todo mundo caía na risada assistindo. Aí, e era espontâneo, seu, era do seu personagem. Falou, mas isso não pode ficar assim. Como que a gente está falando de um massacre, disso? E toda a cena que a Salete aparece, o pessoal dá risada. Até mesmo na hora do casamento, que eu estou falando, o pessoal olha a minha cara, o pessoal dá risada. E é rápido. Mas uma coisa foi muito bom, porque abriu a porta para mim, que a primeira matéria do jornal, para lançar o filme, ele colocou uma foto minha com a Rita Cadillac. Nossa, legal, que foi né? para falar do filme Carandiru, porque como a Rita já fazia direto trabalho dentro do Carandiru e a Salete já era bastante conhecida assim, aí quando foi lançar saiu a Folha de São Paulo. Aí fala assim, Rita Cadillac, papapá, e a cena de Salete Campari é cortada porque tem muito humor. Sério? Assim, mas para mim valeu a pena, porque só de eu estar no filme e ficar de pé e as pessoas vendo minha imagem, mesmo eu só dublando, para mim foi maravilhoso. Dublando porque o pessoal ria quando você falava. E a ideia não era o pessoal rir, né? Não era, eles colocavam um monte de fala, batia a palma e eu ficava... Só que isso, ele falou no jornal. Aí isso abriu a porta para Ana Maria Braga me chamar. Para no dia seguinte, antes do filme lançar, eu fazer o filme. Aí eu fiz o filme, aí depois eu fiz a Hebe. Aí o filme abriu portas. Abriu porta para eu fazer muita coisa. Então, eu agradeço muito a Cuba Ben, porque isso me ajudou muito. Mas, lógico, que eu já vinha de uma carreira muito grande, né? Já estava construindo ali. Não, porque desde 83 eu trabalhava. O filme foi em 2000, então eu já tinha 17 anos de carreira. Eu já tinha feito São Silvestre, eu já tinha o livro, eu já tinha feito outras pontas de cinema. E em todas, já estava quase naquela correria, já tinha a Parada Gay que tinha lançado em 97. Está em bastante evidência, que já estava muito grande, porque foi o maior ato para a comunidade LGBT, foi a Parada LGBT, o lançamento, mesmo sendo pequeno, mas ela se tornou um ato muito grande. E isso fez para mim também, eu nunca posso falar da comunidade LGBT em São Paulo sem a gente falar do que a gente conseguiu com a Parada LGBT.
Você quer citar alguma coisa que vocês conseguiram? Tudo né? que a gente que tem a hoje. Visibilidade, o respeito mais. Né? As TV, as empresas que mentem, que dizem que apoiam a diversidade, quando chega na semana da parada, todas colocam carro, faixa isso e aquilo e não emprega ninguém depois. Mesmo isso. Os políticos que começaram a pensar e ter um olhar diferente para a comunidade. Uma política voltada para a comunidade. Ter política voltada. Aí quando eu falo isso, eu lembro da Marta Suplicy, que começou com um projeto de inclusão social para a comunidade LGBT. Aí depois o Haddad fez um projeto para as travestis, que é o Transcidadania, que foi um projeto maravilhoso, onde eu fiz parte da coordenação desse projeto. Então, isso, para mim, foi muito interessante. Aí, quando o Lula ganhou a primeira vez presidente do Brasil, por ser nordestino, ele chamou a primeira conferência LGBTQIA+, que eu jamais esperava poder entrar em Brasília para falar de política pública para LGBT. E o presidente chamou vocês para... Chamou, fez a primeira conferência LGBT. E eu estava lá representando São Paulo como delegada de São Paulo pelas pautas. Então, isso para mim, nunca ninguém vai tirar isso da Salete Campari, do meu trabalho. Esse ato de militante, por mim, porque eu sou LGBT, cada vez que eu milito por mim, milito por todas as outras. E é interessante que essa sua construção parece que foi acontecendo naturalmente, né? Tudo natural. Porque você é muito simpática, né? Muito, eu sou desse jeito, né? Desse meu jeitinho. E aí foi que você, então, foi adentrando na política, com esse chamado aí? A minha vida inteira foi política. Eu sair de casa, quando eu coloco uma peruca na rua, é um ato político. Política é o ser de você existir e estar vivo. Cada vez que eu saio na rua, que eu pego o meu carro, que eu estou aqui dentro desse estúdio, nessa biblioteca, fazendo um podcast, é um ato político. Porque a gente está entrando na casa de todos, todas e todes que está assistindo essa live, esse podcast, elas vão começar a olhar para a diversidade com um olhar diferente. No momento que ele me vê e me respeita, ele vai ter a consciência que tem que respeitar a lésbica, o homem trans, a travesti e todas as siglas que vêm antes e as que vão vir ainda. É isso mesmo. Então, mesmo. eu acho que política é o ato de você querer impor a sua marca com respeito, com educação, com o trabalho e não esquecendo do seu amiguinho, dos próximos. Quando eu fui coordenadora de política pública, eu fui coordenadora de política pública da Zona Leste, lá de São Miguel Paulista. Eu cuidava toda a Zona Leste. E eu vi a diferença do que é um LGBTQIA+, morar no centro de São Paulo... E os que moram na periferia. E que moram na periferia. Agora, se você é travesti, nordestino, preto e mora na periferia, você sofre está mais fadado ainda, né? ao fracasso. Você tem que ser, quando eu falo que você tem que ser muito, muito, muito forte, porque você vai matar vários leões para você sobreviver. Inclusive, você falando da periferia, o tratamento que o Estado... Agora eu falo, tipo, a força pública, no caso, os policiais vão abordar uma mulher trans na periferia, sendo com essas características que você falou, pobre, negro... É diferente quando ele conhece alguém como você, que vai... No caso, você é famosa, mas alguém que é desconhecido, às vezes trata com um certo deboche também, né? Com uma falta de respeito muito grande, né? Por que a maioria das vezes, quando o LGBTQIA+, eu estou colocando todas as siglas, é discriminado, a maioria das vezes eles vão numa delegacia fazer um boletim de ocorrência. Porque ele está fadado também a chegar na delegacia e sofrer preconceito também. Ele está fadado a chegar lá a ser muito mais discriminado. Política pública de verdade é aquela que inclui, é aquela que respeita. Eu sempre falo de coordenadores de política pública como Cássio Ribeiro, que fez, eu sempre falo, Cássio Rodrigues, Simi Lahara, Gerô, que são pessoas... Simi Lahara, que foi uma das primeiras trans a assumir um cargo de coordenadora em São Paulo, primeira trans travesti. Depois, Gerô, que foi coordenadora de política pública da Zona Sul, era uma travesti. E eu, como uma drag queen da Zona Leste. Essa foi as três primeiras que esse projeto... As pioneiras aí, né? Esse projeto, Transcidadania, foi um projeto da vereadora Juliana Cardoso, que é da Zona Leste, negra, indígena e mulher que sabe a dificuldade que uma mulher trans passa. Entrou com esse processo e o prefeito, que na época era o Haddad,
colocou a cara e fez. Quando eu fui para São Miguel Paulista, eu fui administrar o centro Laura Vermont, que era o que dava de toda a Zona Leste. Eu fui para lá porque mataram a Laura Vermont na avenida principal de São Miguel Paulista. Então isso foi uma repercussão... Aleatoriamente, ela tinha se envolvido em briga ou foi aleatório? Por maldade, tudo é maldade, é claro, mas eu falo assim... Amor, nada justifica a morte de ninguém. Eu falo assim, mas... Não importa que a pessoa seja ruim, má, ou qualquer tipo de coisa que tenha feito, o certo é a polícia, porque foi a própria polícia, né? Nossa, é pior ainda. A polícia levar e... Para investigação, né? Para delegacia. Esse é o papel da polícia. Mas foi uma briga na rua e eu acho que a menina foi para cima e ela foi assassinada. Por policiais mesmo, né? Sim. E o julgamento foi agora e todos ficaram bonitos. Agora, se fosse... Foram punidos ou não? Nenhum. Nenhum foi punido? Nenhum. E depois que saiu a pena, não demorou 1 mês e meio, a mãe dela morreu, da Laura Vermont, porque ela ficou o tempo inteiro... Aguardando justiça, né? Aguardando justiça. Porque uma mãe perder uma filha é complicado. É difícil. Ainda mais com crime de ódio. Pior ainda, né? Ainda mais a gente sabendo que o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, que o Brasil, não só São Paulo, mas o Brasil inteiro, tem um preconceito muito grande, ainda mais quando se fala da maioria do pessoal do Sul com os nordestinos. A gente vê isso o tempo inteiro. Mas eu deixo claro a vida inteira. O meu maior orgulho da minha vida é ter nascido nordestino, ter nascido gay, porque a gente nasce desse jeito. Eu tenho o maior orgulho do mundo, eu não tenho vergonha, nunca me escondi atrás do armário, nunca me escondi. Eu nunca quis armário, nunca quis caixinha, nunca quis gueto. Eu sempre quis estar onde o povo está, porque quando eu pago meus impostos todo ano, não é diferente dos outros. Todos pagam igual, né? Para quem não sabe aí, ela está saindo candidata a vereadora de São Paulo. Isso. Já começa a fazer sua propaganda aí pro pessoal. Isso mesmo, 13124 é o número da Salete Campari. Sou candidata a vereadora pelo partido do PT, com a nossa vice Marta Suplicy, e o prefeito de São Paulo, se Deus quiser, vai ser o Boulos. É um homem que tem, é deputado federal, é um homem que veio... Um dos mais votados deputados aí, né, do Brasil. Com mais de 1,5 milhão de votos. É um homem que veio da periferia, que veio e ainda está na periferia. E conhece, né? Que conhece, vem da moradia. A população que precisa, né? E é um homem de moradia, né? Então, eu acho que esse é o prefeito que, para mim, é o melhor, com certeza. Por isso que eu peço o voto para Marta e para o Boulos, porque na grande realidade, a única diferença que a gente tem, que a gente é igual a todos, é o voto. Não existe o voto do preto, do branco, do loiro. Quando você vai na urna, quando o seu voto vai ser contado... Conta-se igual, né? Igual de todo mundo. Não Acho que a única onde a democracia, ou todos são iguais mesmo ali, como você falou. Isso, são representados igualmente. Igual. Ali. Então, pense direitinho sempre. As pessoas, às vezes, votam por oba-oba. Não faça isso. Pense em quem você está votando, leia os projetos dele, veja o que ele já fez, veja a história. Porque só quem sofre é a comunidade mais carente, é a comunidade de rua, é a comunidade da periferia. Porque quem tem dinheiro nem está aí para quem vai ser o prefeito. Independente de quem ganha ou não, ele vai estar bem sempre, né? Ele vai estar sempre bem. Exatamente. Agora, a comunidade que sofre mesmo é a nossa, é os LGBT, é os pretos, é os nordestinos, principalmente em São Paulo. Porque as pessoas falam, não, mas isso já foi muito tempo. Não. O preconceito com o preto existe todo dia. Nossa, eu mesmo com a mulher todo dia, com o gay toda hora. Eu mesmo, por ser negro, e eu morava na periferia de São Paulo, agora eu moro no centro, somos quase vizinhos ali. Você mora na Vaiandava, eu moro também na Bela Vista, ali na Brigadeiro. Mas várias vezes, quando eu saía de casa, morava lá no Elisa Maria, olha o bairro, né? Zona Norte, quase Zona Oeste lá, e a polícia me parava dirigindo o carro, eles chamavam, neguinho, você tava com o carro por quê? Né? De onde você conseguiu esse carro? Era esse o tratamento. Mas agora na região central, é claro, quando os policiais param, né? Já é um tratamento mais diferenciado, né? Dependendo do dia e do horário. Né? Mas é isso que... É meio complicado essa situação. É isso que esse prefeito e esse governo faz nesse momento. Dá um diferenciamento, mesmo eu estando aqui no órgão da prefeitura, quero deixar claro que é um órgão pago com dinheiro do povo, e o prefeito
E o governador não deixa de ser um funcionário nosso. Ele foi colocado pela gente para administrar o dinheiro público e cuidar da cidade de São Paulo e da população por igual. Não fazer tratamento diferente para branco, preto, nordestino, quem mora no jardim, quem mora na periferia. A gente quer um prefeito que cuide de todos, todas e todos igualmente. Governa para todos, né? Se a maioria votou nele, ele foi eleito, então todo mundo, ele é o prefeito, o governador, para todos, ou presidente da República, para toda a população. Quais são as suas principais pautas como vereadora? Olha, na grande realidade, eu quero trabalhar demais por uma São Paulo inclusiva, com mais educação, onde os professores tenham direito, de verdade, a dar uma aula boa, como era no tempo da Erondina, que foi uma prefeita maravilhosa, que era do PT, lógico, né? E principalmente pela cultura, que é onde eu vivo, que é a arte, que é o cinema, que é o teatro, e o mundo LGBT. Lógico que um vereador, quando ele é eleito, ele não está só para falar dos seus projetos, ele está para administrar a cidade, para ver onde o dinheiro da prefeitura está sendo investido. O papel do vereador também é fiscalizar, né? Gente, o papel principalmente do vereador é fiscalizar, porque não adianta eu estar aqui dizendo, meus projetos eu vou trabalhar, fazer isso para a cultura. É mentira. Qualquer um que fale isso para você, eu acho que vão me matar, né? Aqui você pode falar tudo, é Liberchat, liberdade para falar. Porque às vezes você vai aquele vereador que fala, vai no seu bairro e fala, não, eu vou fazer esse prédio, eu vou fazer isso, eu vou construir uma escola. E às vezes não é nem o papel do vereador fazer isso. Não é. O papel do vereador é administrar o dinheiro, é fiscalizar, é construir, deixar a cidade continuar do jeito que está, linda. Não do jeito que está, deixar ela linda. Melhorar, né? Melhorar a cidade. Sempre melhorar. Ver sempre onde que está sendo investido o dinheiro da merenda, fiscalizar. Da educação, da saúde, né? De tudo. Isso é o papel do vereador. Agora, o vereador pode colocar os seus projetos para ser votado. Aí sim, os meus projetos que eu vou trabalhar é para muito mais céu em São Paulo, se o Boulos entrar com a Marta. Para mim, meu primeiro ponto era que a Marta fizesse em cada subprefeitura um céu. A gente hoje tem 32 subprefeituras, que cada subprefeitura tivesse um céu. Porque aí daria E não tem, né? Não tem. Não tem, acho que depois que a Marta saiu não foi feito nenhum céu mais. Não foi feito mais nenhum, né? Então, isso é interessante. Agora eu quero fazer projeto para a comunidade LGBT. Lógico, você acha que eu não gostaria de ter, de verdade, eu acho que o pessoal vai criticar também, eu, eleito a vereador, e o Boulos prefeito, eu vou trabalhar para cá, em cada subprefeitura tem uma casa de acolhida, também para LGBT, porque São Paulo tem milhões de casas de acolhida, mas não tem para LGBT, a gente tem 3. E é interessante o que você está dizendo, porque muitas mulheres trans, ou homens trans, são discriminados na própria casa, e às vezes são expulsos de casa, e que tá na rua também. Não tem um preparo, tipo assim, você, graças a Deus, conseguiu sobreviver mesmo perdendo os pais muito cedo, teve um irmão que amparou do jeito que ele sabia amparar, né? A sua cunhada que amparou muito bem, e você conseguiu casar e conseguiu ali ter um rumo. Mas nem todo mundo tem a mesma sorte que você, por mais que lute, a gente sabe que é difícil sair, né? Não, e outra coisa, e quando chega, eu vou ser bem claro, quando o LGBT, principalmente a travesti, que não tem emprego, que está na rua e que vive da prostituição, é difícil vai chegar numa idade como... Pode não chegar nessa idade, mas tem algumas que chegam aos 60. Ela está fadada à rua, porque se ela não fez um pé de meia, ela não tem para onde ir. Então, eu acho que teria que ter casa de acolhida também para as pessoas da terceira idade. LGBTQIA+, porque já existe. Para o hétero, já existe. Agora, para a comunidade LGBT, não tem. Né? Então, acho que isso seria um projeto muito bom. E nada dessa coisa de ter um condomínio inteiro. Não.
A gente tem que trabalhar, a gente tem que ter trabalho para a comunidade, mas que acolhida, um olhar diferente, até para os moradores de rua, porque isso é um serviço social. Isso tem que, se Deus quiser, o bolo vai ganhar e vai fazer um serviço diferente, porque é um mais serviço humanizado, né? É isso que precisa, ser humanizado. Porque quem está na rua já está passando por todo tipo de discriminação e preconceito. Aí você só vê jato de água na rua, cavalo batendo, trocando de lugar e nada de acolhimento. Eu moro na região central, você também mora ali, sempre a gente está passando por ali. Quando eu passo naquela região lá que é conhecida como Cracolândia, ainda hoje de manhã eu passei ali, você vê policiais, os guardas metropolitanos, às vezes, muitas vezes, e agora estão numa rua ali, que é uma prisão ao céu aberto, entre aspas, né? E você vê eles com cacetete na mão o dia inteiro batendo. E eu fico perguntando pro governo, né? O governador aí, o prefeito deve estar me ouvindo, vai ouvir. É só isso que vocês sabem fazer? Bater nessa população? Essa só população precisa. Isso aí, pra mim, é um sinal de fracasso governamental. Mas tá, porque ele espalhou... não sabe resolver o problema. Não resolveu no início, porque ali já é o final. A pessoa já chegou naquela situação, porque teve um preparo, uma educação, uma saúde, um amparo antes, e a pessoa chega naquela situação. Chegou ali já é um descaso do governo, já mostrou que é mau administrador. Aí quando chega lá, então, ele assina um atestado de, desculpe minha expressão, de burrice governamental. É isso que eu posso dizer aqui nesse momento. Eu acho que é muito mais fácil deixar ali, porque às vezes eles não querem mexer também com quem está mais forte atrás. Porque ali, além de ser falta de um serviço social muito bem feito, tem um acompanhamento do outro lado da bandidagem que vive daquele sofrimento também, daquelas pessoas, né? E aí você viu que recentemente aí vazou que tinha policiais e guardas metropolitanos envolvidos ali, dando cobertura aos comerciantes. É claro que a polícia está ali para cumprir a função de proteger a sociedade. Cobrando por fora, né? Cobrando por fora, né? Propina para poder... Propina. É lamentável umas coisas dessas que acontecem, né? Claro que existem bons policiais, né? Claro que existe. Profissão toda profissão tem os bons e os ruins. Mas... E parabéns aos bons, né? Que também não fazem mais que a obrigação. Todo mundo tem que ser um bom cidadão. Então já imaginou. Mas o ruim, às vezes, atrapalha a outro que é perfeito, é bom e trabalhador. Ele é ruim a vida inteira e parece que o que é ruim se espalha no minuto. As coisas boas não aparecem. E a notícia ruim, às vezes, espalha, né? E uma parte é tomada por um todo. Porque eu fico feliz quando sai uma matéria que um policial ajudou. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que um policial ajudou a salvar um bebê que estava engasgando ali. Ele parou o carro e conseguiu salvar aquele bebê. Então, existem muitos policiais bons. Mas, infelizmente, o que você vê diariamente na rua, aí, principalmente naquela região ali, esse pessoal parece que os piores vão para lá, sei lá como é que funciona, né? Para fazer esse tipo de serviço, que não é fácil. Porque também tem muita gente que... Às vezes o pessoal fala assim, mas tem muita gente que cometeu um delito, foi preso, depois saiu e não arruma um emprego. Porque tudo está globalizado, tudo tem que ser feito realmente um planejamento, né? Porque senão não adianta... planejamento muito grande, com todas as esferas, municipal, estadual e federal. Porque se você estiver esperando só que um governo vai resolver, não tem que ser uma junção. Não vai dar. Ele tem que delegar as funções, óbvio. Agora, tipo, o cara cometeu um crime, a justiça prendeu, ele cumpriu a pena dele. Deveria ter porque ali é uma casa de recuperação. Teoricamente seria esse, né? O ideal seria esse. Só quando ele sai de lá que tá com o nome sujo, já não tem mais emprego. Sai pior do que tá lá. Então, tipo, não resolve o problema. A gente tem que criar uma política que realmente tenta resolver o mal ali pela raiz, não o final do problema, né? Ali já é mais difícil. Já fica quase inviável, né? Aí você vai partir pra porrada mesmo, com o cacetete na mão, ver se resolve alguma coisa, mas não resolve, só piora, causa revolta da população. E é isso, né, que tem acontecido. Eu espero que você, quando chegar lá como vereadora, realmente consiga implantar os seus projetos aí, que pelo jeito, né, além de fiscalizar, né, óbvio. Fiscalizar, colocar. Na verdade, o projeto de qualquer vereador só é de verdade quando a população está junta. Então, mais uma vez, eu venho aqui pedir o apoio de todos, todas e todos, que não se decidiu pelo seu candidato a vereador, porque às vezes a gente fala só do prefeito e não fala do vereador. Então, venho pedir aqui mais uma vez a oportunidade, vote em Salete Campari 13124, a vereadora de verdade, você vai ver em qualquer lugar e vai reconhecer. Não tem nem como ela se esconder. Salete Campari é o número certo, 13124. Salete, então vamos lá, olha bem pro pessoal aí agora e fala assim, convence esse pessoal a votar em você, vamos lá. Na grande realidade, a gente não precisa convencer as pessoas. As pessoas têm que estudar seus candidatos
E eu quero pedir. Eu quero pedir um apoio. Eu estou igual evangélico. Eu quero não só pedir, eu vou fazer uma corrente com você que está me escutando. Veja o podcast inteiro. Se você gostou, você vota em mim. Ainda vai pedir para um amiguinho também. Olha, a Salete é legal, a Salete é gente boa. Aí você fala 1324. Se você não gostou do que eu falei, você fica bem caladinha, fica fria e não diz nada. É tudo uma brincadeira, mas política, a gente está nessa. Política é a coisa mais séria do mundo. Eu brinco para deixar aquela coisa mais séria, porque quando a gente vai falar de política, as pessoas não gostam de falar de política. E política é a vida da gente, é o dia da gente, é a nossa água, é a nossa luz, é a nossa moradia, são os impostos caros que a gente paga, é quando você vai no mercado, tudo isso é política. Então, você que está em casa, não jogue seu voto fora, não anule o seu voto, pense o prefeito que você quer, que seja o melhor para a sua cidade. Porque às vezes o pessoal vai no oba-oba e a gente faz cada coisa errada no oba-oba. Então, mais uma vez, pense com carinho. Se você não tem o candidato, eu não vou te convencer. Eu vou pedir. Vote em mim. Salete Campari 1324. É isso aí, gente. Votar consciente é a melhor maneira de você mudar a situação que o país, o Estado se encontra, e até mesmo o seu Estado, porque né, depende das políticas que são feitas, as coisas poderão melhorar para você e para toda a sociedade. Temos que pensar como um todo, né? Melhorando para todo mundo, com certeza. A gente faz parte desse todo, hein? E outra coisa, os vereadores que estão lá, se você notar, são vereadores que estão 30, 35, são os mesmos, não muda. É bom mudar, né? De vez em quando é bom mudar para mudar a cara de São Paulo. Porque na grande realidade, se o vereador está lá 3, 4 mandatos e você não se tira como danado, dê oportunidade para outro. Quem sabe o outro vai fazer a diferença, né? A gente está tendo muita experiência lá em Brasília com a nossa deputada federal trans, que é a Érica Reuto, que está fazendo um bom trabalho, metendo a boca, mostrando o que está de errado. Então, acho que é isso. Parabéns para ela que está... a gente tem... Pelo menos gritando ali no porque uma voz plenário só... lá, né? Porque ela sofre consequências o tempo inteiro ali, né? Massacrada pelos machões, né? Ali, né? Entre aspas, né? Machões entre aspas, né? Porque quando ela abre a boca, todo mundo fica também caladinho, né? Exatamente. Salete, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Deixe mais uma vez os seus contatos aí. Eu sei que vai estar na descrição, mas pode falar porque o pessoal está ouvindo pelo Spotify, alguns, então não Campari, o meu arroba é @Salete Campari, o meu pessoal, e @Salete Campari SP é o meu da página política, que você não pode esquecer, 13124. Mais uma vez, 13124. Para não esquecer, 13124. Vote de verdade em Salete Campari. Até eu já decorei aqui, 13124. É isso mesmo. Não esqueci aqui. Muito bom conversar com você, prazer. Foi ótimo. Foi bom te conhecer mais, já te conhecia, já tinha visto você muitas vezes por aí, acompanhado o seu trabalho, mas hoje tive a oportunidade de trocar esse bate-papo com você aqui, tenho certeza que o pessoal de casa amou. Vão compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, né, para conhecer mais a Salete, conhecer mais o podcast, porque é isso aqui você tem liberdade de falar e você que está aí tem liberdade de conhecer as pessoas que aqui estão, porque aqui elas ficam à vontade para expressar a sua opinião. Muito obrigado pela sua presença conosco nesse bate-papo. Compartilhe esse vídeo aí, não esqueça, tá? Instagram, se ainda não faz parte das redes sociais, é Liberchat_. Não esqueça que estamos no YouTube e também no Spotify. Grande abraço, que Deus abençoe você. Tchau, tchau. Tchau.